Até 70% das mulheres com mutação genética poderão ter câncer de mama. Nós sabemos que a mutação genética associada ao câncer de mama, a mutação no gene BRCA, em algumas situações ela pode aumentar o risco dessas pacientes terem câncer de mama em até 70%. Mas pessoal, será que toda paciente que tem câncer de mama, ela vai ter essa mutação genética, a mutação no gene BRCA? E será que eu vou ter que realizar o exame genético para todas as pacientes que têm câncer de mama? Também naquelas pacientes que tenham a mutação no gene BRCA, será que o câncer de mama delas vai ser mais agressivo do que os outros tipos de câncer de mama? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito das mutações genéticas envolvendo o câncer de mama. Especialmente iremos falar do gene BRCA, o gene que está diretamente relacionado ao câncer de mama. Então, se vocês têm interesse por esse assunto, não deixem de conferir o vídeo de hoje que vai estar muito legal. E se vocês ainda não me seguem aqui no meu canal do YouTube, pessoal, não deixem de me seguir aqui no meu canal, não deixem de ativar o sininho de notificações, se inscrevam no canal e compartilhem com todos os amigos de vocês, tá bem? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Rodrigo Ferreira, sou médico oncologista clínico aqui em Cascavel, Paraná, e hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito da origem genética do câncer de mama, né? Será que todo câncer de mama será genético ou será que a maioria dos casos de câncer de mama tem origem genética? Tá, pessoal? Eu fico impressionado no meu consultório, né, a quantidade de pacientes que acreditam na origem genética em relação ao câncer. Tá? Eles acreditam piamente que o câncer, na maioria dos casos, tem relação com a genética. Tá? Ele vai ser herdado. Por quê? Eu vejo muitos casos no meu consultório de pacientes que têm um histórico importante de câncer na família. Tá? Tiveram irmãos, pai, mãe, primos, várias pessoas na família que tiveram câncer, tá? E aí eles acreditam, eles têm a certeza absoluta que o câncer deles teve origem genética, que eles herdaram esse câncer de alguém, do pai, da mãe, de algum familiar que passou para eles aquela herança genética daquele câncer. Mas pessoal, será mesmo que na grande maioria das vezes o câncer, né, falando aqui nessa aula especialmente o câncer de mama, vai ter mesmo origem genética? Será mesmo que existe essa relação tão importante do câncer de mama com esse gene BRCA? Pessoal, é importante que vocês entendam, tá, um primeiro conceito, que a imensa minoria dos casos de câncer de mama terá origem genética. Tá? Na minoria das pacientes que têm câncer de mama, nós teremos a mutação nesse gene, no BRCA. Para vocês terem uma ideia, apenas 5 a 10% dos casos de câncer de mama terão origem genética, terão a mutação no gene BRCA. O que você quer dizer com isso, doutor? Eu quero dizer para vocês, pessoal, que 90 a 95% dos casos de câncer de mama vão ter relação com fatores externos, com fatores ambientais, alimentação, atividade física, obesidade, álcool, cigarro. Tudo isso vai influenciar muito mais no desenvolvimento do câncer de mama do que o fator genético. Então, pessoal, na grande maioria das vezes, quando o câncer ele acontece por fatores que nós podemos controlar. E numa minoria das vezes o câncer de mama ele vai ter relação com esses fatores genéticos, especialmente aí falando no câncer de mama com a mutação no gene BRCA. Mas pessoal, vocês sabem o que é esse gene? O que é o gene BRCA? Então hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito do gene BRCA. Hoje
nós vamos falar a respeito desse gene relacionado ao câncer de mama, o gene do câncer de mama, o gene BRCA. Então, se vocês se interessam por esse assunto, pelo gene BRCA e a mutação genética associada ao câncer de mama, não deixem de conferir esse vídeo que vai estar muito bem. O gene do câncer de mama, o BRCA. Então, pessoal, quando a gente fala a respeito do gene que pode ocasionar o câncer de mama, o gene BRCA, é importante que vocês entendam alguns conceitos, primeiro, fundamentais, conceitos iniciais, para depois a gente poder falar um pouco a respeito desse gene, tá? Então, quando a gente fala aqui do gene BRCA, primeiro conceito que é fundamental a gente entender é que esse gene BRCA, ele deriva da sigla em inglês que seria Breast Cancer, né? Ou câncer de mama, tá? E o gene BRCA, ele é um gene reparador do DNA. Mas como assim ele é um gene reparador do DNA? Ele vai consertar o nosso DNA que está presente dentro das nossas células. E o que é o DNA? Para quem não se lembra, pessoal, o DNA ele vai ser um material genético presente dentro da nossa célula, tá? O DNA ele é como se fosse o motor da célula. Lembrando, né, eu sempre falo aqui para vocês que o nosso organismo ele é formado por milhões, bilhões de células. Tá? Dentro de cada uma dessas células, nós teremos um material genético, que é o DNA. Esse DNA é como se fosse o motor da célula. Ele faz a célula crescer, se multiplicar, se dividir e até mesmo quando a célula morre, ela morre pela morte ali do DNA. Ocorre o processo de apoptose celular. Então, tudo dentro da célula depende desse DNA. E o DNA ele vai ser formado por genes. Tá? O DNA ele é composto de milhares de genes, acho que são mais de 100 mil genes aí que formam o nosso DNA. Então, como eu falei aqui, o DNA ele é formado por milhares de genes. Existem vários tipos de genes no DNA, tá? Sendo que o gene BRCA, ele é um gene que ele é responsável por consertar o nosso DNA. O nosso DNA ele está sempre se refazendo, pessoal. Ele está sempre se aprimorando. Durante seu crescimento e o seu desenvolvimento, ele vai se aprimorando. E ele pode ter alguns pontos em que ele tenha erros. Então, quem vai lá e conserta os erros do DNA são os genes de reparo, os genes de conserto do DNA. E entre esses genes nós teremos o gene BRCA, que ele vai lá e vai consertar esse nosso DNA que pode estar defeituoso. Tá? Quando a gente tem uma mutação no gene BRCA, o que acontece? Esse gene ele para de consertar o DNA que estava defeituoso. E qual é a consequência disso? O DNA ele continua defeituoso, a célula fica defeituosa e doenças podem acontecer. O paciente ele pode ter um maior risco de desenvolver doenças. Quando nós temos a mutação específica nesse gene, no gene BRCA, aumenta-se o risco do desenvolvimento de uma doença específica. Qual é essa doença? O câncer de mama. Então, por isso que vai acontecer o câncer de mama quando há a mutação nesse gene, no BRCA, porque ele perde a capacidade de consertar o DNA e a consequência disso lá na frente é que pode se desenvolver o câncer de mama. Quando a gente fala nas mutações, pessoal, no gene BRCA, existem duas mutações principais relacionadas a genes BRCA que é importante que vocês conheçam. Nós poderemos ter a mutação no gene BRCA1 e a mutação no gene BRCA2, tá? Quando a gente fala nessas mutações no gene BRCA1 e gene BRCA2, de uma forma geral, essas mutações nesses genes podem aumentar em até 70% a chance da paciente desenvolver
câncer de mama, tá, pessoal? Então, se a paciente ela tem a mutação em algum desses genes, ou no gene BRCA1 ou no gene BRCA2, ela pode ter um risco de até 70% de ter câncer de mama. Esse risco, ele vai aumentando ao longo da vida, ele pode chegar até 70% aos 80 anos de idade dessa paciente. Então, o risco dessas pacientes terem câncer de mama é muito alto. Porém, é importante vocês lembrarem, como eu já falei anteriormente, que apenas 5 a 10% das pacientes que têm câncer de mama vão ter mutação nesses genes. Porém, olha como esse gene ele pode aumentar o risco da paciente ter câncer de mama. E além disso, pessoal, é importante também destacar que a paciente que tem a mutação nesse gene no BRCA, ela pode ter um risco de ter câncer de mama na outra mama de até 40%, quando a gente fala na mutação no gene BRCA1, e 26% quando a gente fala na mutação no gene BRCA2. Isso ao longo de 20 anos após o diagnóstico do primeiro câncer de mama. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? A paciente ela chegou no nosso consultório, descobriu um câncer de mama na mama direita, por exemplo, e através da investigação a gente consegue identificar que ela tem a mutação no gene BRCA1, por exemplo, tá? Nos próximos 20 anos ela tem um risco de 40% de ter câncer de mama na outra mama, na mama esquerda. Se ela tiver a mutação no gene BRCA2, esse risco é de 20%, 20% não, 26% de ela ter câncer de mama na outra mama. Então, além de aumentar muito o risco de ter câncer em uma mama, aumenta consideravelmente também o risco da paciente ter câncer de mama na mama contralateral. Pessoal, lembrando sempre, tá? Como eu já falei aqui anteriormente, mas eu gosto de ressaltar para vocês que apenas 5 a 10% das pacientes que têm câncer de mama vão ter a mutação nesse gene, no gene BRCA. A grande minoria das pacientes com câncer de mama tem a mutação no gene BRCA, tá? E além disso, é importante destacar para vocês que a mutação no gene BRCA, ela não aumenta apenas o risco do câncer de mama, ela pode aumentar o risco de se desenvolver outros tipos de câncer. Então, além do câncer de mama, essas pacientes poderão ter um risco aumentado de terem outros tipos de câncer. Hoje, nós vamos falar um pouco também para vocês a respeito disso, a respeito de quais serão esses outros tipos de câncer que essas pacientes poderão ter, tá bem? Pessoal, sempre me perguntam no consultório, né, a respeito da mutação genética do câncer de mama, a mutação no gene BRCA, mas será que além do câncer de mama, esse gene ele pode aumentar o risco das pacientes terem outros tipos de câncer? Pode sim, tá, pessoal? Inclusive, a gente sabe que existe um risco muito aumentado dessas pacientes desenvolverem também câncer de ovário. As pacientes que têm mutação no gene BRCA1 têm um risco de mais ou menos aí uns 40, 44% de terem câncer de ovário. E aquelas que têm a mutação no gene BRCA2 vão ter um risco aí de mais ou menos uns 17% de terem também câncer de ovário. Inclusive, eu tenho um caso de uma paciente minha de consultório que há 5 anos atrás ela descobriu um câncer de mama. Na época esse câncer de mama era um câncer de mama hormonal, um câncer de mama inicial de baixo risco, que nós indicamos a realização de uma cirurgia conservadora de mama. Na época não precisou nem fazer quimioterapia, tá? Foi feito posteriormente radioterapia e ela vinha em uso de tamoxifeno, da medicação oral, do bloqueio hormonal, o tamoxifeno. Tá? Mais ou menos uns 3 anos depois desse diagnóstico, desse câncer de mama, em exames de rotina de acompanhamento dessa paciente, nós detectamos ali um tumor no ovário esquerdo dela. Tá? Foi detectado aí esse tumor, um tumor maligno, foi feito a cirurgia aí de retirada desse tumor e foi indicado um câncer de ovário, foi na verdade detectado um câncer de ovário. Então essa paciente, ela teve há 5 anos atrás um câncer de mama e há 2 anos atrás, 3 anos
após o diagnóstico do câncer de mama, ela detectou um novo câncer, um câncer de ovário. Nós sabemos aí que as pacientes que tenham câncer de mama e têm a mutação genética BRCA têm um risco aumentado de desenvolver outros tipos de câncer. Entre esses tipos de câncer, nós temos o câncer de ovário. Por esse motivo, para essa paciente, no momento em que nós identificamos esse segundo câncer, eu solicitei para ela o sequenciamento genético aí para pesquisa da mutação no gene BRCA, tá? E essa paciente tinha mesmo uma mutação no gene BRCA, ela tinha uma mutação no gene BRCA2. Então, isso explicou o porquê essa paciente teve um câncer de mama e depois ela acabou tendo um câncer de ovário. Mas, pessoal, será que além do câncer de ovário, né, a mutação no gene BRCA pode aumentar o risco dos pacientes terem outros tipos de câncer? Pode sim, tá, pessoal? Nós sabemos que além do câncer de mama, do câncer de ovário, nós poderemos ter um risco aumentado aí de desenvolver câncer de pâncreas e câncer de próstata. E também em homens que tenham câncer de mama, tá? É obrigatório que se pesquise a mutação no gene BRCA, tá? Porque tem uma alta associação entre câncer de mama em homens e mutação genética aí no gene BRCA. Lembrando, pessoal, sempre falo aqui para vocês que o câncer de mama ele também pode acontecer em homens. 1% dos casos de câncer de mama eles vão ocorrer em homens. Então, nós sabemos que essa mutação ela não aumenta apenas o risco das pacientes desenvolverem câncer de mama, mas aumenta aí o risco de desenvolverem vários tipos de câncer. Mas quando será que nós vamos indicar a pesquisa dessa mutação genética, né? Eu já falei aqui para vocês que apenas 5 a 10% dos casos de câncer de mama vão ter origem genética. Então, quando que nós vamos indicar a pesquisa dessa mutação no gene BRCA? Quando que nós vamos realizar a pesquisa da mutação do gene BRCA no câncer de mama? No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco para vocês a respeito de quando que nós vamos indicar aí a pesquisa dessa mutação, tá bem? Pessoal, as minhas pacientes que têm câncer de mama, elas sempre me questionam, doutor, eu preciso realizar o exame genético do câncer de mama para saber se o meu câncer de mama ele teve ou não origem genética? E nem sempre a gente vai indicar a realização desse exame. Às vezes, as pacientes elas ficam até bravas comigo. Elas falam, doutor, eu quero fazer o exame genético. Eu tenho certeza na minha cabeça que o meu câncer de mama ele teve origem genética. Mas será, pessoal, que todo mundo, todas as pacientes terão que fazer o exame genético para o câncer de mama, levando em conta que a minoria dos casos de câncer de mama vão ter origem genética? Será que realmente a gente vai ter que fazer esse exame em todas as mulheres? Então hoje eu vou falar um pouco para vocês, tá? Quando que nós vamos realizar o exame do BRCA, o exame genético para o câncer de mama, tá, pessoal? Então a grande verdade é que nem todas as pacientes que têm câncer de mama vão ter obrigatoriamente que realizar esse exame genético do BRCA, tá? Para a pesquisa genética do câncer de mama. Existem alguns critérios que nós utilizamos para indicar, tá, quais as pacientes que vão ter que fazer aí essa pesquisa genética. Pessoal, essa lista ela é muito extensa, são vários os critérios e geralmente, né, lá no consultório mesmo nós vamos lá e damos uma olhada aí em algumas indicações. Nós sabemos até aí as principais indicações de realizar esse exame genético, mas algumas indicações nós acabamos vendo aí nessa lista. E na grande maioria das vezes, quando nós temos essa suspeita de que se precisa do exame genético, nós encaminhamos a paciente aí para o geneticista. Então aqui eu vou falar para vocês algumas das principais indicações de ter que se realizar o exame genético do BRCA para o câncer de mama, tá? Nas pacientes que tenham um diagnóstico de câncer de mama em idade de 35 anos ou menos, pacientes que descobriram um câncer de mama em uma idade muito jovem, tá? Quando a paciente descobre o câncer de mama em uma idade muito jovem, nessas pacientes nós indicamos a avaliação genética, pois nós sabemos
que pacientes muito jovens com câncer de mama, existe uma maior probabilidade desse câncer de mama ter o fator genético influenciando. Nas pacientes que tenham câncer de mama com 50 anos ou menos de idade, desde que elas preencham alguns outros critérios, alguns outros requisitos para definir se o caso vai ou não ter origem genética. Um desses outros critérios que nós utilizamos, pessoal, é quando a paciente ela tem um outro tumor primário, um segundo tumor primário de mama. Ela teve um câncer de mama e ela teve um outro câncer de mama na outra mama, um outro câncer de mama nessa mesma mama. Quando ela tem um segundo tumor primário, nós indicamos a pesquisa dessa mutação genética. Existem outras situações também aí relacionadas aí a heranças familiares, né? Quando há aí um ou vários casos na família de câncer de mama em parentes, pode ser de primeiro grau, tios, primos, nessas situações, em alguns casos específicos, nós vamos indicar também a pesquisa aí dessa mutação genética, tá? Nas pacientes que tenham câncer de mama com 60 anos ou menos, desde que o câncer de mama seja um câncer de mama triplo negativo. Essa é uma indicação muito importante de ser relatada, tá, pessoal? Então, se você descobriu um câncer de mama, tem 60 anos ou menos de idade e esse teu câncer de mama ele é triplo negativo, nesse caso é importante você falar com o seu médico a respeito da pesquisa dessa mutação no gene BRCA. Nós sabemos que, especialmente, o gene BRCA1, ele tem uma grande relação aí com a mutação genética, tá? O BRCA1 ele tem uma grande relação aí com essa mutação genética e com o câncer de mama triplo negativo. Então, nesses casos, é importante indicar a pesquisa aí dessa mutação. Nas pacientes que tenham câncer de mama em qualquer idade, tá? Independente da idade, se você preencher alguns critérios específicos, você também terá que realizar aí o sequenciamento genético do gene BRCA. Porém, esses critérios, pessoal, eles serão bastante detalhados e é sempre importante vocês questionarem o médico oncologista de vocês ou o geneticista em relação aí a essas indicações. E por último, vale a pena a gente falar sempre do câncer de mama em homens, tá, pessoal? Pacientes homens que tenham câncer de mama, nesses pacientes, lembrando sempre que o câncer de mama em homens ele é raro, mas pode acontecer, e nesses pacientes a gente vai indicar a pesquisa aí na mutação do gene BRCA. Inclusive, pessoal, recentemente eu tive uma paciente minha de consultório, tá, que ela teve câncer de mama, detectou um câncer de mama e na família dela, né, existiam vários casos de câncer de mama. Ela tinha uma tia que teve câncer de mama com 64 anos, a irmã dela teve câncer de mama aos 43 anos e ela teve uma prima que teve câncer de mama aos 50 anos de idade. Então, pessoal, através de uma avaliação genética detalhada, né, e de um histórico bastante rico, a gente conseguiu perceber que essa paciente ela precisava realizar o exame genético do BRCA, pois além dela ter detectado o câncer de mama, ela tinha uma história muito rica na família de câncer de mama. Então, nessas situações, muitas vezes a gente vai precisar mesmo indicar a realização do exame genético BRCA. Mas, pessoal, é importante sempre que vocês entendam que esse exame, ele deverá sempre ser realizado primeiro no paciente que teve câncer, tá? Essa, inclusive, é outra dúvida aí que eu vejo muito no meu consultório, né? Muitas vezes a paciente ela vem consultar comigo e ela não teve câncer de mama, mas ela tem um histórico muito importante na família, de várias pessoas que tiveram câncer de mama e ela quer realizar o exame genético. Mas, pessoal, a gente vai realizar sempre o exame genético primeiro na pessoa que já teve o câncer. Se essa pessoa teve a mutação no gene, aí sim nós vamos realizar nos demais familiares. Porque se aquela pessoa que teve o câncer de mama não tem a mutação genética, muito provavelmente ali os outros familiares também não vão ter essa mutação genética. Então, pessoal, não serão todos
os casos de câncer de mama que nós vamos realizar a pesquisa da mutação genética do BRCA. Nós teremos algumas situações específicas que nós vamos indicar. Para isso é importante sempre que vocês conversem com o oncologista de vocês e também, se necessário, com o médico geneticista, para que vocês saibam realmente se vocês vão precisar realizar o exame genético do BRCA. Tá bem? Pessoal, na semana passada eu atendi uma paciente no meu consultório e ela me contou uma história que eu achei bastante interessante. Tá? Essa paciente, há 3 anos atrás, em 2018, ela diagnosticou um câncer de mama triplo negativo. Na época ela tinha 38 anos de idade, né? Nós, na verdade, fizemos o diagnóstico aí desse câncer de mama triplo negativo, tá? E na época, tá, por ela ter diagnosticado um câncer de mama triplo negativo aos 38 anos de idade, eu indiquei para ela a pesquisa da mutação no gene BRCA, tá? Fiz aí a solicitação do exame genético para ela e ela apresentou a mutação no gene BRCA1, tá? Eu lembro, né, no dia que ela voltou no consultório, né, eu chamei ela e falei, olha, nós identificamos uma mutação genética, tá? Identificamos a mutação no gene BRCA1 para o teu caso. Então, algumas condutas a partir de agora terão que ser um pouco diferentes em relação ao seu caso. Aí, nessa última consulta agora que ela veio aqui comigo, tá, no consultório, ela me contou a seguinte história. Ela falou assim, doutor, na época quando eu recebi essa notícia de que o meu câncer ele era genético, na minha cabeça eu tinha certeza de que eu não ia ir longe, eu tinha certeza de que eu ia morrer. Na cabeça dela, o câncer que tem origem genética, ele é muito mais agressivo. Ela achava assim, doutor, para mim o meu câncer, por ser genético, ele era muito pior do que os outros tipos de câncer, ele era muito mais agressivo. Inclusive, eu saí dali do consultório e liguei na hora para o meu advogado e falei assim, olha, eu vou escrever o meu testamento, eu vou começar a deixar a minha herança para os meus familiares, porque eu não vou longe. Em 6 meses a 1 ano, no máximo, eu acho que eu vou acabar partindo. Então ela ficou desesperada mesmo, ela ficou muito preocupada e acabou indo lá no advogado dela, acabou fazendo testamento, escrevendo herança, deixando tudo alinhado, tudo bonitinho, porque ela tinha certeza de que ela não ia muito longe, tá? E ontem não, né? Nessa última semana no consultório ela chegou e me contou essa história, falou, nossa doutor, e o tempo foi passando, né? Eu falei com o meu advogado, o tempo foi passando, passou 6 meses, passou 1 ano, passou 1 ano e meio, passou 2 anos e eu vinha cada vez melhor, vinha me sentindo bem e o senhor fazia os exames estavam sempre bons e tudo bem e por isso hoje eu cheguei na consulta e resolvi perguntar para o senhor, doutor, mas o meu câncer ele não era genético, né? O câncer de mama genético ele não é mais agressivo? Pessoal, a grande verdade é que um câncer ele não vai ser mais ou menos agressivo por ser genético, né? Falando especificamente da mutação do gene BRCA em relação ao câncer de mama. Não é porque a paciente tem a mutação no gene BRCA, está relacionado ao câncer de mama, que esse câncer ele vai ser mais agressivo. Não é isso que define a agressividade do câncer, tá? O subtipo do câncer, lógico, importa para avaliar a agressividade do câncer. Como ele foi diagnosticado, se ele era avançado, se ele tinha comprometimento de linfonodos, se ele tinha metástase, se ele era ou não de alto grau. Então, pessoal, se você tem a mutação genética no gene BRCA, tá? Apenas a mutação por si só não define o teu câncer como sendo obrigatoriamente mais agressivo. Ele pode ser um câncer em uma fase bem inicial, que vai ser tratado de forma adequada e você vai se curar desse câncer. Então sempre tenham isso na cabeça de vocês. Tá? Aqui, o que define a agressividade de um câncer não é se ele é ou não genético. Existem vários outros fatores que vão influenciar aí na agressividade dessa doença. No entanto, pessoal, é importante entender que quando existe essa mutação, a mutação no gene BRCA, é fundamental sempre a paciente, né, realizar algumas condutas preventivas para evitar o desenvolvimento do câncer de mama,
tá? Inclusive na mama contralateral e de outros tipos de câncer, especialmente o câncer de ovário. Então eu vou falar um pouco para vocês também a respeito aí dessas medidas preventivas que essas pacientes vão ter que tomar aí para evitar o desenvolvimento desses tipos de câncer, tá bem? Você descobriu a mutação do gene do câncer de mama e você quer evitar que você desenvolva o câncer de mama. Como que a gente vai agir? O que a gente vai fazer para evitar que as pacientes que têm a mutação no gene BRCA, o gene relacionado ao câncer de mama, desenvolvam essa doença, desenvolvam o câncer de mama? Pessoal, hoje eu vou falar nesse vídeo aqui um pouco para vocês como que nós vamos prevenir o desenvolvimento do câncer de mama nas pacientes que têm a mutação do gene BRCA. Então é importante que vocês entendam dois conceitos. O primeiro, o do rastreamento, e o segundo, das medidas redutoras de risco. O que seria rastreamento? Rastreamento são exames que nós realizamos para detectar, para diagnosticar em uma fase precoce, em uma fase inicial, algum tipo de câncer. Nós sabemos que as mulheres que têm uma mutação no gene BRCA, elas têm um risco aumentado de ter câncer de mama e câncer de ovário. Será que existe, então, exames que nós podemos realizar para essas pacientes com os quais nós vamos conseguir detectar o câncer de mama em uma fase mais inicial nelas? Existem sim, tá, pessoal? O primeiro exame seria aí o autoexame de mamas, tá? O autoexame de mamas, tá? Auto, aqui é com U, tá? Autoexame de mamas, ele é um exame que vai ser realizado, tá? Para ajudar a detectar algum nódulo suspeito aí na mama da paciente, tá? Então, o autoexame de mamas, ele pode ser feito nas mulheres aí a partir dos 18 anos de idade, tá? A partir dos 18 anos de idade, as mulheres elas já podem realizar o autoexame de mamas, tá? Além do autoexame de mamas, nós teremos aí o exame clínico das mamas, tá, pessoal? O exame clínico das mamas, ele vai ser realizado pelo médico, tá? Para as pacientes que tem a mutação no gene BRCA, o exame clínico feito pelo médico deverá ser iniciado a partir dos 25 anos de idade. Tá? Então essas pacientes elas devem começar já com uma idade precoce a procurar um médico e realizar o exame clínico das mamas. Esse exame pode ser feito uma vez a cada 6 meses ou uma vez a cada 12 meses. Em conjunto ao exame clínico das mamas, nós teremos aí a realização da ressonância de mamas. Essas pacientes também, pessoal, pelo menos aí no mínimo uma vez por ano, a partir dos 25 anos de idade, elas deverão realizar aí a ressonância de mamas. Então, através dessas medidas, a gente consegue fazer um rastreio mais efetivo nas pacientes que têm uma mutação no gene BRCA. Então, falando em câncer de mama, seriam essas três situações. O autoexame de mamas a partir dos 18 anos de idade, o exame clínico das mamas feito pelo médico a partir dos 25 anos de idade e a ressonância de mamas feita aí também a partir dos 25 anos de idade. E quando a gente fala no câncer de ovário, pessoal, existem alguns dados na literatura mostrando que pode-se tentar realizar o rastreamento do câncer de ovário aí a cada 6 meses com ultrassonografia transvaginal e o exame, o marcador tumoral do câncer de ovário, que é o CA-125. Porém, pessoal, essa conduta aqui, ela não é uniformemente aceita, tá? Não existe nenhum ensaio clínico randomizado, nenhum estudo de peso científico aí que mostre que esse rastreamento ele é realmente efetivo. Mas muitos médicos acabam indicando, né, uma vez a cada 6 meses para as pacientes que tenham a mutação do gene BRCA, aí esse rastreamento de câncer de ovário com ultrassom transvaginal e com CA-125. Tá? E além das medidas de rastreamento aí que ajudam na prevenção do câncer para paciente que tem a mutação do gene BRCA, nós teremos também as medidas redutoras de risco. O que vão ser as medidas redutoras de risco? São medidas mais agressivas, tá, que nós vamos indicar nas pacientes para evitar que elas desenvolvam esse câncer. Essas medidas redutoras de risco, pessoal, elas ficaram famosas
com a atriz Angelina Jolie. A atriz Angelina Jolie, para quem não sabe, ela detectou já há algum tempo atrás uma mutação genética. Se não me engano, ela identificou a mutação no gene BRCA1, né? Até se eu estiver enganado, vocês me corrijam aqui embaixo nos comentários. Ela identificou essa mutação genética no gene BRCA e ela fez a mastectomia redutora de risco, a mastectomia bilateral redutora de risco. Ela já retirou as duas mamas de forma preventiva para evitar que no futuro ela acabasse desenvolvendo o câncer de mama. E quando a gente fala nas pacientes que têm a mutação no gene BRCA, nas medidas redutoras de risco, existem duas medidas redutoras de risco que podem ser indicadas. A mastectomia redutora de risco e a salpingo-oforectomia bilateral redutora de risco. O que é isso? A retirada preventiva de ambas as mamas e de ambos os ovários, tá, pessoal? De uma forma geral, qual que é a nossa conduta quando a gente fala em retirada de mama e retirada de ovário na paciente que tem a mutação do gene BRCA? De uma forma geral, a gente indica que essa paciente realize essas medidas quando ela tiver prole constituída, quando ela tiver todos os seus filhos, se ela quiser ter filho, né? De uma forma geral, nas pacientes que têm uma mutação no gene BRCA1, a gente acaba indicando esses procedimentos entre os 35 e 40 anos de idade, né? Pois nós sabemos aí que a paciente que tem a mutação no gene BRCA1, ela tem 70% de chance de ter câncer de mama até os 80 anos de idade, 44% de chance de ter câncer de ovário, tá? E nas pacientes com mutação no gene BRCA2, nós vamos indicar isso um pouco mais tarde, entre os 40 e 45 anos de idade. Através, pessoal, dessas medidas redutoras de risco da retirada de ambas as mamas e retirada dos ovários e das tubas uterinas, a gente consegue reduzir bastante o risco dessas pacientes desenvolverem tanto o câncer de mama quanto o câncer de ovário. Tá bem, pessoal? Pessoal, se vocês curtiram esse vídeo de hoje, não deixem de comentar aqui embaixo nos comentários, tá? Não deixem de curtir o vídeo e de compartilhar com todos os amigos de vocês. E se vocês ainda não são inscritos, pessoal, no meu canal aqui do Instagram, não deixem de se inscrever no meu canal do Instagram, no meu canal aqui do YouTube, não deixem de se inscrever no meu canal do YouTube, que todo dia eu tô postando vídeo novo aqui para vocês. Tá bem, pessoal? Tudo de bom para vocês. Um forte abraço e uma excelente semana. Até mais!